Então, gente, a Natal normalmente é uma festa realmente de família. Eu me lembro da minha infância, a minha mãe passou para nós esse gosto de celebrarmos o Natal e de prepararmos a casa para esse momento. Então era um momento assim muito especial para a gente. Todos os filhos se reuniam, todos os filhos ajudavam, todo mundo queria de alguma maneira participar. Então a gente montava lá a arvorezinha, enfeitava a casa do jeito que podia. A vida era muito simples, muito dura, muito difícil, mas essa data ela tinha um valor muito especial para a gente, muito especial no nosso coração. Depois, quando eu me converti aos 20 anos, eu enfrentei uma questão que, confesso a vocês, me deixou assim muito surpreso, que foi uma discussão dentro da igreja evangélica se o Natal deveria ser comemorado ou se ele era apenas uma tradição oriunda de cultos pagãos. Até que, num certo dia, surgiu a pergunta: festejar o Natal é bíblico? Me mostra aonde na Bíblia você encontra uma celebração do nascimento de Jesus. Gente, aí essa pergunta foi ótima, porque ela deu a oportunidade da gente procurar, então, esse fundamento. E aí, essa resposta, ela é imensa. Então, ela começa em primeiro lugar, Deus comemorou o Natal fazendo com que uma estrela tivesse um brilho intenso, sobrenatural, especialmente impactante. Sábios, em segundo lugar, sábios do Oriente, vieram para celebrar o nascimento daquele bebê. Vieram de um local distante para adorar aquele bebê, para comemorar aquele momento e para presenteá-lo pelo seu nascimento. Os céus celebraram com uma multidão de anjos, louvando a Deus. Pastores comemoraram, indo ver Jesus e depois contando às pessoas o que aconteceu, louvando intensamente a Deus pelo que eles tinham visto, pelo que eles tinham testemunhado. Portanto, meus irmãos queridos, minha família preciosa, há fartos registros bíblicos da comemoração dessa data, que é extremamente significativa para os cristãos. Daí, nosso tema hoje, que eu acredito que Deus colocou no meu coração, é Natal, quando renasce a esperança. O Natal é uma data sim, o Natal é uma data em que renasce a esperança dos nossos corações. Vejam, no primeiro Natal, qual era a situação do povo de Deus? Qual era a situação do povo de Israel naquele momento que Jesus nasceu? Primeiro lugar, esse povo estava subjugado por um império pagão, o Império Romano. Eles estavam sob a profunda influência de uma cultura idólatra, que era a cultura grega. E já havia 400 anos de um período chamado de silêncio profético, durante o qual Deus não falou através dos seus servos. A voz de Deus não foi ouvida. Então, essa era a situação naquele momento, uma situação horrível. O profeta Isaías antevê o advento de Jesus e ele profetiza dizendo: a terra estava aflita, o povo andava em trevas, viviam na região da sombra da morte. Vocês percebem como era a situação do povo de Israel no momento do nascimento de Jesus? O profeta descreve, especificando que a visão era: a terra estava aflita, o povo em trevas, vivendo na região da sombra da morte, sob o domínio do poderoso Império Romano, influenciado pela cultura grega, sem mais profetas para trazerem a palavra de Deus. Então não havia mais esperança, não restava mais nada a ser feito. A luz no fim do túnel para o povo de Israel havia se apagado.
No entanto, essa mensagem, que eu só li em parte do profeta Isaías, ela é, na verdade, uma mensagem de esperança. Ele faz análise de como o povo estará quando o Messias vier. Mas a profecia diz o seguinte: a terra que estava aflita não continuará na escuridão. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Você poderia dizer amém? Amém. Irmãos, que coisa maravilhosa. Essa é a profecia a respeito do nascimento de Jesus. Ora, nesse período de 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, nesse período conhecido como período do silêncio profético, enquanto a terra permanecia em silêncio, enquanto Deus não falava pelos seus servos, os profetas, a verdade é que os céus estavam em ação, como explicou o anjo. O Espírito Santo veio sobre a Virgem, e o poder do Altíssimo a envolveu com a sua sombra. Assim, o Messias prometido e esperado por séculos, a segunda pessoa da Trindade, ela entrou definitivamente na história humana. Vejam, do ponto de vista humano, a chegada de Jesus foi muito simples, muito discreta. Ele nasceu em Belém, uma cidade pequena e inexpressível. A sua família era de Nazaré, uma vilazinha sem nenhuma relevância. Não houve lugar para ele nem em uma pousada, ele precisou nascer num curral. O seu bercinho foi um desconfortável coxo, aonde os animais bebiam água ou se alimentavam. Não havia nenhum atrativo naquela situação do nascimento de Jesus. No entanto, nas regiões celestiais, o seu nascimento foi cercado de celebrações e glória. Como vimos, Deus, em primeiro lugar, concedeu um fulgor especial a uma estrela que apontava exatamente o lugar aonde o Filho de Deus nasceu. Em segundo lugar, Deus enviou o anjo Gabriel para explicar a Maria todo esse processo sobrenatural que ia acontecer com ela. Que, irmãos, considerem, era algo extremamente difícil de entender, era algo extremamente difícil de aceitar. Somente um anjo de luz vindo do céu para ela não apenas entender, mas acreditar, entender, aceitar que de fato assim seria. Terceiro, Deus enviou um outro anjo a José, que falou com ele em sonhos. Um outro anjo falou com os pastores, até que os céus se abriram para um número incontável de anjos celebrasse tão grande feito. Diante disso, eu quero ler com vocês o texto dessa noite. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Se porventura você tiver uma Bíblia e quiser abrir, Lucas, capítulo 2, vou ler a partir do versículo 8. Não sei se alguém consegue ler na tela, mas o texto está projetado ali para aqueles que têm uma visão de águia. Então o texto diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente
apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, nesse momento, na estrebaria, Maria se contorce e geme com as dores do parto. O bebê nasce após 4 séculos, sem que a humanidade ouvisse a voz de Deus. Agora esse silêncio é interrompido pelo choro de um bebê. A segunda pessoa da Trindade entra no mundo, e aquele choro dá início a uma nova era, a um novo tempo, fantástico, incrível, magnífico, que a Escritura chama de plenitude dos tempos. Deus se fez homem e habita entre nós. Em pouco tempo, os cegos voltarão a ver. Daqui a pouco, os surdos ouvirão, os mudos falarão, os quebrantados serão curados, os que choram serão consolados, cativos e oprimidos serão libertos, cansados e sobrecarregados encontrarão alívio, os aflitos serão confortados, e aos pobres será pregada a mensagem do Evangelho, e eles vão encontrar o caminho para o céu. Por isso que o Natal é o tempo onde nasce a esperança. O Natal impactou de tal maneira a humanidade que a história se dividiu em antes e depois do Natal, em antes de Cristo e depois de Cristo. O impacto foi tão grande que é muito fácil a gente visualizar todo o impacto que o Natal e as suas consequências trouxeram para a nossa civilização. O cristianismo construiu nações e edificou toda essa cultura ocidental como nós a conhecemos, ou pelo menos conhecíamos. Vejam, observe a seguinte declaração: o surgimento do cristianismo é o episódio mais transformador da história do Ocidente. Vou ler de novo, fique ligado. Veja a seguinte declaração: o surgimento do cristianismo é o episódio mais transformador da história do Ocidente. Talvez você esteja pensando no seu coração: por que o Henrique está fazendo essa afirmação? Infelizmente, não fui eu que a fiz. Essa declaração não é minha, essa declaração não é de um outro pastor, essa declaração não é nem mesmo de um cristão. Quem fez essa declaração foi um historiador chamado Tom Holland. Ele faz questão, esse historiador, de se declarar ateu, mas ele lançou um livro há algum tempo em que ele faz, gente, a seguinte análise. Irmãos, vejam isso, a análise que esse homem chamado Tom Holland faz. Ele diz: os antigos eram cruéis e seus valores totalmente estranhos. Os espartanos assassinavam rotineiramente crianças que eles consideravam imperfeitas. Os corpos dos escravos eram usados para o prazer físico daqueles com poder. O infanticídio era comum. Os pobres e os fracos não tinham direitos. Então, o cristianismo revolucionou o sexo e o casamento, exigindo que os homens se controlassem e proibindo todas as formas de estupro. Levou dignidade para as mulheres e também o cristianismo levou dignidade para as mulheres e também para as crianças. A ética cristã ensinou que as vidas das pessoas menores e mais fracas fisicamente não são menos valiosas do que qualquer outra. Combateu a prática do sacrifício humano, defendeu que os mais ricos têm responsabilidade de cuidar das necessidades básicas dos pobres, e assim moldou as noções básicas de direitos humanos, e num sentido mais amplo, todo o mundo ocidental.
concluo a leitura do texto do Tom Holland com a seguinte afirmação, que ele faz. Então vamos lá, abre aspas. O surgimento do cristianismo é o episódio mais transformador da história do Ocidente. Diferentemente de Osíris, Zeus ou Odin, o Deus cristão continua ativo. Irmãos, essa declaração não é de um cristão, não é de um pastor, é de um ateu. Portanto, mesmo aqueles que não creem como nós, mas que são honestos para observarem e analisarem os fatos, eles concluem que não existe nada, nem ninguém que tenha impactado positivamente a vida das pessoas mais do que Jesus. Dentre tantas conquistas morais e sociais da fé cristã, a gente poderia citar rapidamente a luta contra a escravidão, a valorização do papel e dos direitos das mulheres, a garantia dos direitos humanos, a democracia, a liberdade política, a separação entre a igreja e o Estado, que foi uma demanda dos reformadores, uma exigência dos reformadores, o efetivo cuidado com os pobres, a luta contra o infanticídio, contra o aborto, a luta contra o abandono das crianças, bem como a eliminação das lutas dos gladiadores, a saúde pública, a ideia de saúde pública, a construção de hospitais, a ideia de escolas públicas, a fundação das grandes universidades, a garantia do direito à propriedade, à paternidade, à vida sexual monogâmica, a produção de obras sobre filosofia e teologia, a criação de incontáveis peças de arte, esculturas, música, arquitetura, até o estabelecimento dos fundamentos da ciência moderna. Segundo o professor Franklin Ferreira, não é possível destacar suficientemente o impacto e o poder transformador que Jesus teve sobre o processo civilizatório e as incontáveis vidas impactadas por sua existência. Irmãos, vou resumir tudo isso que eu li, para você que porventura não tenha captado a linha de raciocínio. A ideia aqui é fazer a seguinte análise: como seria a nossa civilização nos dias atuais se Jesus não tivesse nascido? Como seria a sociedade nos dias de hoje se o cristianismo não tivesse existido? Como seria? Veja, o ano é 1969, auge da Guerra Fria. Havia sido gasto, em valores atuais, 257 bilhões de dólares para desenvolver toda a sofisticada tecnologia espacial americana. Então, no dia 20 de julho daquele ano, enquanto o astronauta Michael Collins orbitava em torno da Lua com Apollo 11, o módulo lunar levava Neil Armstrong e Buzz Aldrin até lá, até a Lua. O módulo pôs, demonstrando certo receio. Quem lembra dessas cenas e assistiu ao vivo? Pensei que vocês iam ficar com medo de se denunciar, mas eu me lembro, não tem como a gente esquecer aquelas imagens. Então, demonstrando um certo receio, Armstrong coloca um dos seus pés no astro. Ele custa soltar a escada, mas ele bota o outro. No momento em que ele solta a escada, ele profere aquela célebre frase: "Este é um pequeno passo para um homem, porém um grande salto para a humanidade." Richard Nixon, presidente na ocasião, empolgado com o sucesso da missão, ele disse: "Este é o dia mais grandioso das nossas vidas. Para todos os povos de todas as nações, este é o maior dia desde a criação."
Então, logo em seguida, Billy Graham o corrige dizendo: senhor presidente, embora o pouso na Lua seja um feito monumental, os eventos mais significativos da história da humanidade foram o nascimento, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Gente, Billy Graham não exagerou, ele estava completamente certo, sobretudo porque o mais importante, mais impactante, não foram essas transformações sociais citadas, não foram todos os ensinos morais que vêm de Jesus, não foi o progresso e desenvolvimento das nações que abraçaram o cristianismo e levaram a sério o seu compromisso com Jesus, mas o primeiro Natal marcou de fato o início de um novo tempo. Ouça o que Jesus tem a dizer, João 5, 24 e 25, Jesus diz o seguinte: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A Bíblia ensina que esse tempo dos mortos reviverem já chegou. Não se trata de algo que nós vamos viver em um futuro indefinido. Essa é a realidade daqueles que já se renderam a Cristo. A Bíblia diz: o tempo é chegado, a hora é agora. Estávamos mortos, mas ouvimos Jesus, e agora nós vivemos. Em verdade, diz o Senhor, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já nesse tempo presente tem a vida eterna, não entra em juízo. Desde o momento em que ouviu Jesus e creu, passou da morte para a vida. Gente, por isso o Natal é esse momento em que a esperança renasce. O Natal está intrinsecamente, completamente ligado à cruz e à ressurreição. Falar do Natal é falar do momento em que um processo teve início, que culminou com o perdão dos nossos pecados e a vitória total sobre a morte. Estávamos mortos, mas agora ressuscitamos em Cristo. Estamos vivos em Cristo e viveremos eternamente em Cristo. Esse tempo de ressurreição e vida eterna teve início no primeiro Natal. É por isso que Natal é o tempo em que a esperança renasce, e é por isso que ele deve ser celebrado com imensa alegria e uma profunda gratidão. Vamos lá, aplicações. Primeira aplicação, gente: mesmo em meio às lutas, nunca perca a esperança. Essa é uma aplicação que o Natal nos permite fazer de imediato. Mesmo em meio às lutas, nunca perca a esperança. No Natal, diversas profecias se cumpriram. Vejam, irmãos, que coisa tremenda. As profecias disseram que Jesus nasceria de uma virgem, em Belém, da descendência de Abraão, tribo de Judá, descendente de Davi, que seria visitado e adorado por sábios do Oriente, que haveria um massacre de inocentes, dentre outras. No nascimento de Cristo, todas essas profecias se cumpriram. Uma vez que essas primeiras profecias já se cumpriram, nós podemos ter certeza, confiança, de que as demais também se cumprirão a seu tempo. O Natal é uma prova contundente de que Deus é fiel e tudo que está escrito será cumprido. Sendo assim, o melhor para a sua vida, o melhor para a minha vida, ainda está por vir. O tempo que passamos nesta terra é apenas uma ínfima fração do que nós viveremos na eternidade. Portanto, estamos só no começo daquilo que Deus preparou para nós.
Segunda aplicação: todos precisam ouvir sobre o Natal, e você é quem deve falar. Todos precisam ouvir sobre o Natal, e você é quem deve falar. Gente, a espera acabou. O Messias prometido já veio, ele já cumpriu a sua missão, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. A verdadeira história do Natal, juntamente com a morte e ressurreição de Cristo, são os fatos mais relevantes de toda a história. Ele implica em que é possível termos um relacionamento pessoal com Deus, é possível voltarmos à vida, é possível nos assegurarmos da vida eterna enquanto ainda estamos neste mundo. Estamos falando da eternidade. Portanto, gente, não há nada mais importante do que isso em toda a nossa vida. Todos precisam saber e nós precisamos falar. Nossa esperança não está nos recursos financeiros. Nossa esperança não vem dos nossos amigos influentes e poderosos que possuímos. A nossa esperança não vem de ideologias políticas. Nossa única esperança é o Senhor. O Deus a quem servimos é o único capaz de dar esperança real. Só Ele transforma, só Ele restaura, só Ele dá uma segunda chance, só Ele dá oportunidade para nós recomeçarmos. E nós temos essa esperança vivendo dentro de nós. Igreja querida, num mundo sufocado pelo pecado e pela dor, a esperança é o oxigênio da alma. Num mundo sufocado pelo pecado e pela dor, a esperança é o oxigênio da alma. E Jesus é a esperança do mundo. E a igreja é o meio pelo qual essa esperança será levada. Você pode dizer amém? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, que plano tremendo o Senhor preparou. De fato, não há nada que se compare ao dia em que seu Filho veio habitar entre nós, pecadores. O fato de ter nos amado ao ponto de entregar sua vida na cruz por nós, e para surpresa e espanto de todos, ao terceiro dia ressuscitou, vencendo definitivamente a morte. Não existe nada na história que se compare a tão grandes feitos. Agora, Senhor querido, te peço que nesses dias o Senhor venha renovar a esperança em nossos corações. Lembra-nos de como o nascimento de Jesus, em condições tão precárias e tão difíceis, terminou de forma tão gloriosa na ressurreição, para que saibamos que nossa história ainda não acabou, que o melhor ainda está por vir, que estaremos para sempre com o Senhor em novos céus e numa nova terra, em que não haverá mais choro, não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas passarão. Senhor, não podemos reter essa mensagem. Todos precisam saber, Senhor, e nós precisamos falar. Então, por favor, retira todo obstáculo, toda resistência dos nossos corações, desimpede o caminho, Senhor, para sermos instrumentos de glória em suas mãos. E agora, Senhor, recebe toda a gratidão dos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito para nós, por todos os seus grandes feitos, pela esperança que o Senhor renova em nossas almas. Faz assim, Senhor, nós oramos para a honra e glória do nome de Jesus, no nome do Senhor. Amém. Amém.